Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos ler um trecho de Salmos 68. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impele. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam diante de Deus. Alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus, folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é exultai diante dele. Pais de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no lugar santo, pais de órfãos e juiz de viúvas. Esse trecho que eu estava interessado nele, eu estava lembrando esses dias que havia essa menção na Bíblia que Deus é o pai dos órfãos e mais comum nós vermos a menção como o defensor das viúvas, que eles colocaram o juiz das viúvas. O termo correto seria defensor das viúvas, aquele que defende, protege as viúvas. Na versão King James, que é mais fiel ao hebreu, ao hebraico, a gente tem verso 5, Father of the fatherless, então pai daqueles que não têm pai, dos órfãos, e daí coloca judge, daí tá um juiz ou advogado, Dayan é o original, a origem. No sentido hebraico, lembrando que juiz, por exemplo, Gideão era um juiz, Sansão era um juiz, então o sentido hebraico de juiz é defensor, seria uma espécie de pessoa que protege mesmo, o protetor, o defensor, o cavaleiro que comanda as tropas para defender uma região, um povo e tal. Então, no caso, seria o protetor das viúvas e o pai dos órfãos, porque no casamento clássico hebraico, o esposo, obviamente, era o protetor da esposa, ele é aquele que garantia a segurança da esposa. Então, da viúva, quem garante, quem é o defensor, quem é o protetor das viúvas? Então, não é o sentido de juiz, no sentido de juiz STF, que vai pôr na cadeia enfim. Não, é no sentido de defensor, que aqui no Brasil está se perdendo esse significado. As coisas que têm acontecido aqui no Brasil mostram que aquilo que eu falava para os senhores há 3 anos para cá, que muita gente me atacou falando que eu estava errado, que eu era um estúpido, que eu era um derrotista, agora os senhores entendem do que eu estava falando quando eu falava que as coisas tinham mudado muito, que não dava mais para continuar falando de determinados assuntos, que ameaças estavam ocorrendo, e era bom que houvesse ameaças, porque antes ameaça do que o que está acontecendo hoje com muitas pessoas aí que já não têm esse luxo de serem ameaçadas, já estão sofrendo as consequências das coisas que eu falava para os senhores que estavam para acontecer, e muitos dos senhores não acreditaram, falaram que eu era um derrotista, que eu estava errado, que isso jamais aconteceria. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Os rebeldes habitam em terra seca. Então, como que o Deus faz que o solitário viva ou more numa casa de família? Ele liberta os que estão presos em grilhões. Pode ser de forma literal, claro, para Deus nada é impossível, lembrem-se disso. Mas também pode ser quando nós temos Deus na nossa vida, nós nunca nos sentimos realmente sozinhos. Então, muitas vezes é dessa forma que Deus faz com que o solitário viva numa casa de família. Então, eu, por exemplo, moro sozinho, mas nunca me sinto sozinho, porque sempre tenho Deus perto de mim, estou sempre conversando com Deus, e esse relacionamento com Cristo, através da salvação, de crer em Cristo, ele está disponível para todos nós. Então é algo que não é algo, nossa, é reservado a poucos e maravilhoso. Não,
é de quem abrir a porta quando ele bate. Então, creio que todos os inscritos aqui no canal têm essa sorte já. Todos os que assistem esses vídeos, graças a Deus, são salvos. Então, não adianta eu falar muito de salvação aqui, porque todo mundo aqui já alcançou, graças a Deus. Já estamos no bônus, né? Que o sentido da vida é a salvação. Depois disso é extra. É confeito do bolo. Então, senhores, lembrem-se de quando eu falava que nós tínhamos que ser prudentes, que as coisas estavam terríveis, que eu estava percebendo que coisas inacreditáveis estavam chegando. Muita gente me atacou no comentário, no Twitter, falando que eu era derrotista. E, infelizmente, eu tinha razão. E dá a impressão que vai ficar muito pior. Dá a impressão que vai ficar muito pior. Mas Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões. Deus faz o solitário viver em família. Ele é o pai do órfão e o defensor das viúvas. É Deus no seu lugar santo. Ó Deus, quando saías adiante o teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se, os céus destilavam perante a face de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus. Tu, Deus, mandaste chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Então, o momento é de prudência como nunca houve e orar muito, pedir para Deus proteger a nossa casa, preparar o pão nesses dias difíceis, proteger nosso trabalho, para que nós continuemos tendo um ganha-pão e fazer a vontade dele no restante, se possível libertar o país e a nossa vida do mal, proteger aqueles que não têm culpa, ser misericordioso com todos. E é isso. E o momento dá a impressão que é um momento de grande derrota, de grande dor, de choro e ranger de dentes. De novo, vamos falar, você é um derrotista. Se os senhores não perceberam até agora, eu realmente desisto. Mas é isso, então, como eu falei para os senhores, não tenho prazer nenhum em estar certo daquilo que eu falava, mas agora, se os senhores não são loucos, percebem que eu em momento nenhum menti para os senhores. Era tudo verdade. Realmente, as coisas estavam caminhando para o lado que eu falei que elas estavam. Oro a Deus que proteja a família de cada um dos senhores, orem a Deus por mim, pela minha família, e é isso. Essa é a situação atual. E esse foi um estudo do Salmo 68, acho que foi, né? 68. O verso que me interessava era esse aqui: pais de órfãos e defensor de viúvas. Essa tradução juiz aqui, em hebraico, juiz quer dizer uma outra coisa, né? Então, perde totalmente o sentido hoje no Brasil dizer que Deus é juiz de viúvas, mas ele não é juiz de viúvas, ele é o defensor e libertador das viúvas, que obviamente não é o papel que essa palavra remete hoje, quando nós pensamos na situação atual em Brasília. Até a próxima.